Olá pessoal, continuamos nossa jornada de estudos dos informativos e decisões pertinentes à advocacia pública no âmbito do STF, STJ e TST. Agora eu quero passar para vocês aqui uma decisão interessante do TST que diz respeito à licitação. Então, nesse caso aqui, o STJ considerou inepta denúncia contra advogado por emitir parecer em licitação. Veja, um tema muito interessante aqui sobre licitação, porque sempre advogados públicos estão envolvidos, e veja, essa palavra envolvidos, não confundam com o copartícipe ou coautor do crime em licitação, mas eles estão envolvidos no sentido de participar do estudo e do controle de legalidade da licitação. Então isso quer dizer o quê? Que o papel da advocacia pública na licitação é de suma importância. Não há uma licitação que não tenha participação do advogado público emitindo parecer, opinião jurídica e fornecendo argumentos jurídicos para a viabilidade do procedimento de licitação. Então vejam, nesse caso aqui o STJ está analisando a questão do crime, infrações envolvendo agentes públicos na licitação. E nesse caso aqui nós temos a análise do parecer jurídico. Então aqui a sexta turma do STJ julgou inepta denúncia contra advogado público municipal pela mera emissão de parecer opinativo em um processo de licitação. A ação foi fruto de investigação no MPF sobre supostas fraudes no processo licitatório destinado à locação de maquinários e equipamentos para o município de Tucuruí, no Pará, sendo enviado para o Ministério Público Estadual que ofereceu a denúncia. Então, nesse caso aqui, pessoal, é muito importante vocês terem um posicionamento, um entendimento correto a respeito do parecer. Nesse caso aqui foi considerado inepta, o crime em relação ao advogado público. Mas ainda fica a pergunta, professor, a partir desse informativo, tudo bem, foi considerado inepto. Mas qual que é o posicionamento judicial a respeito da responsabilidade do advogado público na licitação? Isso é muito importante porque basta você ler o informativo, mas ainda vai surtir dúvidas, ainda vai permanecer algumas dúvidas a respeito disso. Por isso que eu selecionei um posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal a respeito desse tema. É um julgamento recente, no final de 2019, mas já é um entendimento mais antigo do STF, já um posicionamento tradicional dessa corte. Então, o que diz o STF? O advogado é passível de responsabilização pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa, consoante os artigos 133 da Constituição Federal e o artigo 32 da Lei 8906 de 94, que estabelece os limites da inviolabilidade funcional. O erro grave ou grosseiro do parecista público define a expressão da responsabilidade, porquanto uma interpretação ampliativa desses conceitos pode gerar indevidamente a responsabilidade solidária do profissional pelas decisões gerenciais ou políticas do administrador público. Isso quer dizer o quê? Em regra, você não tem a responsabilidade do advogado público por crimes e danos ocorridos no âmbito da licitação pública, porque o poder de decisão, em regra, não é dele. Ele apenas dá um parecer opinativo em relação a essas situações. Agora, diante de uma exceção que tenha culpa ou dolo ou erro grosseiro, ou seja, situações que realmente justifiquem um erro desse advogado público, uma situação, por exemplo, que no procedimento estava indicando que aquela obra não está pronta e ele encara como a obra esteja pronta, é um erro grosseiro. Então ali caberia então a responsabilidade do advogado público no parecer jurídico. Então veja, só diante de situações onde realmente se justifique essa responsabilidade do advogado público, aí você tem uma responsabilidade solidária dele com o agente público, ou seja, o agente político que vai realmente decidir se vai fazer ou não aquela licitação. E nós temos uma situação também peculiar, que já teve até análise judicial, no caso do parecer vinculativo, no parecer, por exemplo, em aditivos da licitação.
Nesse caso, também há uma possibilidade da responsabilidade solidária do advogado público. Inclusive, temos já várias decisões no âmbito do Tribunal de Contas da União e também do Poder Judiciário. Mas veja, esse é o entendimento tradicional, que você tem dolo, culpa ou erro grosseiro. Isso aqui só para complementar o estudo de vocês, tá? Então, além de eu mostrar para vocês o informativo, eu trago um embasamento, uma explicação complementar para direcionar teu estudo, porque não basta você ficar no informativo, que ali é um caso concreto estudado pelo STJ. Então, nós temos um arcabouço muito maior e o entendimento de vocês tem que ser muito mais ampliativo do que restritivo, ok? Outra decisão muito importante que eu achei para vocês no STJ é no recurso especial 1586-435, que fala sobre uma indenização de servidores. Diz o seguinte: servidores serão indenizados por e-mail ofensivo de presidente da empresa. Veja, esses servidores aqui são entendidos aqueles empregados públicos de empresa pública e sociedade de economia mista, que é o caso aqui. Diz o STJ, segundo a jurisprudência assente no STF e no STJ, regra geral não configura ato ilícito a divulgação de fatos verídicos ou verossímeis, ainda que eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, sobretudo quando se tratar de figuras públicas que exerçam atividades tipicamente estatais, né? Então, em regra, diz aqui o STJ, não há possibilidade de gerar uma indenização por dano moral. Só que veja, de outra parte, a conotação e a intensidade negativas das expressões imputadas aos servidores públicos de caráter moralmente ofensivo, associadas às circunstâncias da qual foram vinculadas e-mail endereçados a todos os servidores pelo presidente da empresa com quem os ofendidos tinham estreita vinculação, evidenciam situação que extrapola os limites do direito de crítica, ou seja, aí configura já um abuso de direito, com mácula evidente aos direitos de personalidade dos ofendidos, ainda que relacionados a fatos verídicos. Então veja, nesse caso você tem um extrapolamento, ou seja, uma extrapolação do abuso de direito, ou seja, o direito que você tinha de criticar, de opinar, de aplicar até uma advertência severa, extrapolou-se no sentido que você mandou esse e-mail para todos servidores conhecidos ou colegas desse servidor. Então, embora você tenha um poder sancionatório, um poder disciplinar dentro da empresa pública, você não pode extrapolar a situação posta sob o ponto de vista jurídico. Então você tem o quê? Limites. E esses limites não podem ser extrapolados. Então esse caso aqui eu achei interessante porque você trabalha a questão do poder disciplinar dentro da administração pública, no caso a administração indireta, e também a questão da extrapolação o abuso de direito, ou seja, você extrapolar algo que é colocado como poder de crítica, o poder ainda que mais severo, de exercer uma crítica, um disciplinamento nessa situação concreta. Então veja, uma situação bastante interessante para ser colocado para vocês. Outra situação que eu separei aqui é um julgamento a respeito do credenciamento público. O que seria isso? Isso no tema licitação. E diz o seguinte: o estabelecimento de critérios de classificação para a escolha de licitantes em credenciamento é ilegal. Isso disse o STJ aí no final de 2019, né, informativo 662. Mas por que eu coloquei para vocês? Porque é um tema sempre em voga. Licitação nunca sai de moda, né? E o credenciamento é um tema aí que é bastante também julgado no âmbito do STJ. Aí o TCU já decidiu que é ilegal o estabelecimento de critérios de classificação para a escolha de escritórios de advocacia por entidade da administração em credenciamento, né? Esse é o plenário do TCU, eu coloquei para complementar esse entendimento. Isso quer dizer o quê? O que é o credenciamento? O credenciamento é uma forma que não há disputa, é uma forma de contratação de pessoal que vai trabalhar em nome da administração pública. Então, por exemplo, no Detran é muito comum você credenciar médicos que vão fazer análise, o teste de visão nos motoristas. Então, você não vai fazer uma licitação e contratar o pessoal no sistema de disputa. Mas você vai credenciar. Quem tiver interesse vai se credenciar e vai trabalhar em nome do Detran.
Então, nesse caso aqui, o credenciamento, separei para vocês um conceito, ele diz o seguinte: o credenciamento é um procedimento pelo meio do qual a administração pública anuncia que precisa de pessoas para fornecer determinados bens ou para prestarem algum serviço e que irá contratar os que se enquadrarem nas qualificações que ela exigir. Após esse chamamento público, os interessados podem se habilitar para serem contratados. Mas nesse caso, o TCU ele tem entendimento que deve ser observado alguns requisitos, como a contratação de todos os que tiverem interesse e que satisfaçam as condições fixadas pela administração, não havendo relação de exclusão. Né? A primeira coisa, quem tiver interesse e que cumprir aqueles requisitos do edital, devem ser contratados. Né? E você tem 50, tem 100, tem que contratar os 100. B. A garantia de igualdade de condições entre todos os interessados hábeis a contratar com a administração, pelo preço por ela definido. Então você tem um requisito que é edital, todos aqueles interessados devem ser contratados, desde que cumpridos os requisitos do edital. C. Demonstração inequívoca de que as necessidades da administração somente poderão ser atendidas dessa forma, ou seja, somente pela forma de credenciamento. Então, nós temos o quê? Uma forma que não há disputa, não há como você classificar as pessoas, não há como você trazer para o credenciamento uma forma, eu vou classificar primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não, eu tenho que credenciar todo mundo. E nessa forma de credenciamento, você vai ter que estabelecer isonomicamente a distribuição do trabalho. Então, você tem, por exemplo, credenciamento, médicos, todos vão atender. Então, dentro desse critério, não há uma classificação, não há uma disputa, como eu falei para vocês, mas sim uma contratação. E nessa contratação aí, todos vão ter que ser beneficiados num sistema isonômico e não classificatório. Ok? Então, frente a isso, credenciamento, isso que eu tinha para falar para vocês. Outra decisão interessante que eu separei para vocês é o recurso especial 18.22.640. O que trouxe de interessante? Isso aqui diz respeito a um equívoco na denominação do recurso e que isso não vai impedir a análise do mérito. Veja que decisão interessante, pessoal. Não só para a questão do concurso público, mas para a prática processual. Então veja, tanto para a prova objetiva, dissertativa, mas para o exercício do cargo você tem que saber por quê. Às vezes não é impedido do advogado público, ao invés de apelação, ingressar com recurso inominado, que seria utilizado mais para a turma recursal e não para o Tribunal de Justiça, né? Não para o endereçamento do recurso para ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Nesse caso aqui, veja, quem nunca errou isso aí, que atira a primeira pedra, né? Você está fazendo uma apelação ali e de repente é no âmbito do juizado especial. Será que isso vai impedir a análise do teu recurso? Diz o STJ que não. Diz o seguinte: como o processo é instrumento para a realização de certos fins, se de um lado é preciso que o rigorismo seja observado com vistas a se oferecer a segurança jurídica e previsibilidade à atuação do juiz e das partes, de outro, a estrita observância das regras processuais deve ser abrangida pela razoabilidade e proporcionalidade. Prossegue o STJ. No direito processual, a razoabilidade e a proporcionalidade consubstanciam o princípio da instrumentalidade das formas. Nossa, esse princípio aqui me salvou várias vezes na prática processual, né? Mas prosseguindo. Consagrado no artigo 283, caput e parágrafo único do CPC 2015. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe que, por erro justificado, a parte tenha se utilizado de recurso inadequado para impugnar a decisão recorrida, e que, apesar disso, seja possível extrair de seu recurso a satisfação dos pressupostos recursais do recurso apropriado. Veja que decisão interessante, pessoal, porque aqui você trouxe uma possibilidade do teu recurso que foi inadequadamente apresentado seja recebido como aquele correto. Né? O exemplo que eu dei é o recurso inominado e apelação. Eles são muito próximos, que é a impugnação de uma sentença. Mas um é utilizado no âmbito dos juizados especiais e o outro é utilizado na justiça comum, né? Uma sentença de mérito que vai ser impugnado. A forma que você vai impugnar é muito similar. A diferença é o prazo, né, que a gente tem que ficar atento, e o órgão julgador.
Então, nesse caso, se você obedecer o prazo, tem dentro os requisitos da fungibilidade, então não há um erro grosseiro, obviamente que isso não vai impedir o julgamento do mérito do recurso, né? Então veja um abrandamento do STJ, que é um espanto, porque o STJ é um tribunal legalista, é um tribunal que prega muito o formalismo e o rigorismo, principalmente nos recursos no qual irá julgar, ele abrandou essa situação na situação recursal. Então veja, o entendimento emblemático eu achei interessante colocar aqui, que é muito possível que seja cobrado de vocês, tanto em questões objetivas quanto numa questão dissertativa, tá? Questão bastante interessante. A partir de agora, pessoal, eu vou falar agora dos principais julgados do TST, Tribunal Superior do Trabalho. O que nós temos de interessante no TST? O TST sempre tem questões peculiares, não em grande quantidade, mas aquelas que tem são relevantes para o estudo de vocês na advocacia pública. A primeira decisão aqui, eu trouxe, o TST disse que município é responsável por créditos devidos à segurança de hospital sob intervenção. Então, nesse caso aqui, houve uma intervenção pública. Essa intervenção onde a administração pública toma para si aquele serviço e o que, segundo a linguagem do TST, vai gerar responsabilidade pelo pagamento do passivo trabalhista. Aqui a 7ª turma do TST manteve a condenação no município de Suzano, em São Paulo, pelo pagamento de forma solidária de créditos trabalhistas devidos a um segurança despedido pela Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da cidade. Com isso, a Irmandade não quitou a dívida reconhecida judicialmente. O município deve pagar os créditos relativos ao período em que assumiu o hospital por meio de intervenção. Muito comum, eu até trabalhei na prática, no município que eu estava, que houve uma intervenção em um hospital. O hospital estava prestes a quebrar, o município, tendo interesse público evidente, promoveu a desapropriação. Primeiramente, uma forma de intervenção no hospital, depois promoveu a desapropriação do hospital, assumindo todos os créditos e débitos. No caso, tinha mais débito do que crédito. E dentro desse débito existia o passivo trabalhista. Então, é muito parecido aqui com a situação relatada pelo TST. Prosseguindo, o relator do recurso de revista do município, ministro Cláudio Brandão, explicou que a intervenção em que o ente municipal assume plenamente a administração e a gestão do hospital. Implica a responsabilização pelos danos resultantes do descumprimento das obrigações trabalhistas em relação ao período, o período dessa intervenção. Então, uma decisão bastante interessante aqui no âmbito do TST e que deve ser levada em consideração principalmente aqueles que vão prestar o concurso de PGMs, ok? Outra decisão que saiu na mídia, ficou famosa, vocês já devem ter visto em Facebook, Instagram, no âmbito, até no grupo do Aprovação PGE já deve ter saído aí noticiado para os seus alunos, e que eu trago aqui pela importância que se teve desse julgamento. A questão do Uber. A 5ª turma afastou o reconhecimento de vínculo de emprego entre o motorista e o sistema do Uber. Em julgamento realizado, no caso quarta-feira já foi, a 5ª turma do TST afastou o reconhecimento do vínculo de emprego entre o motorista de Guarulhos e a Uber do Brasil, Tecnologia Limitada. De acordo com o relator do processo, o ministro Breno Medeiros, ficou caracterizado que o motorista tinha a possibilidade de ficar offline, com flexibilidade na prestação de serviços e nos horários de trabalho, definindo que horário que ele ia trabalhar. Nesse caso, então, nós não temos a configuração do vínculo de emprego. Agora, veja, a decisão e entendimento a gente já sabe, que nesse caso, em regra, você não vai ter a vinculação, você não vai ter o reconhecimento do vínculo de emprego entre o motorista e o Uber. Mas por que isso? Nós temos que entender o contexto. Quais são os requisitos do vínculo de emprego? Nós temos que verificar isso a partir da CLT. E eu passo para vocês, o artigo 3º da CLT diz que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador sob a dependência desse mediante salário. Então, quais são os requisitos de emprego, pessoal? Pessoa física,
né? Você não tem uma pessoa jurídica para gerar um vínculo, então o empregado tem que ser pessoa física. O empregador pode ser pessoa jurídica. Pessoa física ou jurídica, tanto faz. Mas o empregado tem que ser pessoa física. Tem que existir a pessoalidade, ou seja, se houver a predominância da impessoalidade, hora vem um, hora vem outro, você tem a eventualidade. Então você não tem requisito de emprego configurado. Terceiro requisito, subordinação, ou seja, você tem que ter essa subordinação de horário, de dever, de obediência a regras da empresa ou da pessoa física. A habitualidade, o que é habitualidade? Você prestar esse serviço de forma contínua, né? Eventualmente você vai emprestar um bico, né, chamado bico, não há o requisito de emprego, tem que ter a habitualidade. E por último, onerosidade, ou seja, você recebe por esse trabalho. Se você vier de forma gratuita, não há um emprego. Aí é uma cortesia. Mas para existir um emprego, você tem que ter onerosidade, ou seja, é uma contrapartida. Você trabalha em troca, você recebe um salário. Então, só para contextualizar esse entendimento do Uber, não há configuração disso, não há uma subordinação, não há uma habitualidade, porque a pessoa trabalha, mas às vezes ela estabelece o horário que ela vai trabalhar. Então, ela vai trabalhar hoje e pode trabalhar o mês que vem. O caráter é dela. Se ela quiser ganhar, ela pode trabalhar da forma que ela bem entender. Configurado isso, não há vinculação de emprego entre o Uber e o motorista que trabalha com esse aplicativo. Ok? Decisão muito interessante e por isso que eu queria passar para vocês, tá? Novidades aí de fevereiro de 2020. Outra decisão interessante do TST, que eu cacei aí algumas coisas nos informativos e outras, como eu falei para vocês, lá no site do TST. Entrei, vasculhei e verifiquei o que é importante para o estudo de vocês. Essa aqui refere-se à fiscalização trabalhista. O trecho da decisão, TST, no recurso de revista, diz: caso não se admitisse a fiscalização trabalhista nesses moldes, o auditor fiscal do trabalho somente estaria apto a inspecionar relações de empregos regulares, efetivamente documentadas, o que implicaria esvaziamento dos atributos típicos do poder de polícia administrativo. Nesse caso aqui, o que foi impugnado que o fiscal do trabalho somente poderia, a tese que foi defendida, que somente o fiscal do trabalho poderia inspecionar relações de emprego regulares. Aquelas relações onde não há oficialmente um vínculo de emprego, onde não há um registro de emprego, não poderia haver a fiscalização do agente de trabalho, ou seja, o fiscal do trabalho. É ilógico. Se ele está para fiscalizar, ele tem que fiscalizar tanto aquilo que está registrado em carteira, quanto aquilo que é informal. Aquilo que é um vínculo de emprego, mas está descaracterizado, está mascarado. Então, nesse caso, também o agente de trabalho, ou seja, o fiscal do trabalho, pode fiscalizar. Prosseguindo, em última análise, até mesmo da função social e institucional da inspeção no trabalho, uma vez que a fiscalização estaria impedida de atuar no caso que se deparasse com um cenário de informalidade, o que relegaria a dignidade e a inclusão social e econômica do trabalhador ao arbítrio dos tomadores de serviço. Assim sendo, comporta a reforma ao acordo regional que afastou a competência do auditor fiscal do trabalho para lavrar o auto de infração quando verificada a fraude na aplicação da legislação trabalhista. Tá? Recurso de revista conhecido e provido. Então veja uma decisão muito interessante a respeito do impedimento ao poder de polícia do auditor do trabalho. Então, uma vez verificado, ainda que informalmente, ou ainda que exista um trabalho informal, ele pode fiscalizar e verificar se naquele caso há um deturpamento das regras da legislação trabalhista. Ok? Outra decisão que eu separei no âmbito do TST a respeito das OCIPs. Competência da Justiça do Trabalho, discussão sobre a relação de trabalho fundada em termo de parceria entre Estado e OCIPs. O que é a OCIPs? Aquelas associações sociais de interesse público. A Justiça do Trabalho é competente para examinar a ação civil pública que tem por objeto a proteção ampla dos direitos constitucionais pertinentes às relações do trabalho firmadas em instituições privadas, ditas OCIPs, ainda que suas atividades se desenvolvam a partir das relações jurídico-administrativas, que é o caso, por exemplo, do termo de parceria. O termo de parceria é um documento entre a administração pública e as OCIPs. É o que formaliza uma relação tipicamente administrativa. Prossegue o TST.
A autorização de que a pessoa jurídica de direito privado contrate empregados pelo regime seletista para a execução de atividades finalísticas do Estado não se traduz em fraudalização, porque é permitido hoje a terceirização, né? Mormente quando a própria Constituição da República autoriza a prestação complementar de serviços de saúde por instituições privadas sem fins lucrativos, né? Reconhecendo-se a validade das relações de trabalho, fundadas no termo de parceria discutidas nos presentes autos, impõe-se a improcedência dos pedidos deduzidos na ação civil pública. Veja, uma decisão interessante aqui, pessoal, principalmente aqueles que vão prestar o concurso PGE e PGMs, no âmbito da segunda fase do concurso, um parecer jurídico que envolva, por exemplo, o CIPES. Pouquíssimos concurseiros estudam o tema o CIPES. Todo mundo gosta de estudar licitação, gosta de estudar servidores públicos, gosta de estudar tributário, gosta de estudar temas constitucionais, mas chegando em o CIPES, dão uma lida somente na lei. E vejam, olha a importância de um parecer jurídico a respeito do CIPES e o posicionamento do TST. Você chegou a ver essa discussão aqui no âmbito do informativos, resumos, ou até doutrina? Veja, é uma decisão de suma importância, né? Advogados, por exemplo, de escritórios que trabalham em assessoria de municípios, adoram esses temas. Então é um tema muito corriqueiro. O que impede de cair para você num concurso, segunda fase, o tema o CIPES e relação de trabalho, possibilidade de terceirização de atividades da saúde e educação? Veja, é um tema interessante. Então, por isso, minha sugestão, leiam essa decisão da UCIPES. A decisão está aqui, o agravo em recurso de revista, está aqui o número, você anote, né? É um tema julgado recentemente e vocês podem traduzir isso para um conhecimento, um entendimento que pode cair num parecer jurídico. Eu farejei aqui um parecer jurídico. Nada impede de cair numa questão dissertativa ou, eventualmente, estar numa questão objetiva. Mas eu achei aqui com uma cara de questão dissertativa ou parecer jurídico, tá? Então, é possível terceirizar a saúde de um município através da UCIP? Isso há uma possibilidade, claro, não é o TST que vem falar isso, mas a respeito da relação trabalhista, há alguma ilegalidade nessa terceirização? Não, TST abalizou isso como legítimo, ok? Uma decisão de suma importância. Agora, sempre que eu falar em terceirização, lembre-se que temos uma previsão da lei de licitações em defesa da fazenda pública, ou seja, sempre que houver uma atuação da advocacia pública na Justiça do Trabalho em prol dos interesses fazendários, defendendo a não vinculação, a não responsabilização do poder público por débitos trabalhistas, nós temos, por hora, 2 instrumentos que vocês devem citar obrigatoriamente. Coloquei aqui para vocês. Artigo 71, parágrafo 1º da Lei de Licitações, que é a Lei 8666/93, e a ação declaratória de constitucionalidade número 16, que declarou a constitucionalidade desse dispositivo legal. Tá? 2 situações, uma a lei e a outra uma decisão já tomada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Tá? Aqui diz o artigo 71, o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. E o parágrafo 1º diz o quê? A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. Tá? Isso aqui ele se refere ao quê? Especificamente, né? Claro que se refere a outros, mas mais especificamente aos débitos trabalhistas. Então, sempre que eu atuava como advogado público em defesa do município, que eu trabalhei muito na seara trabalhista, eu alegava muito, batia muito no artigo 71, e na época nós já tínhamos o julgamento da ADC 16. Então, alegava isso, até levei para o Supremo Tribunal Federal através de reclamação, do instrumento chamado reclamação, em respeito à ADC 16. E consegui reformar várias decisões da Justiça do Trabalho que desrespeitava a ADC 16. Tá? Então, são os 2 instrumentos que vocês devem estudar para esse tema responsabilidade trabalhista. Ok? Pessoal, quanto ao TST, seria isso.
Tá? Eu só quero falar para vocês a respeito de novidades legislativas, né? Ficou aqui escrito só novidades, mas o tema é novidades legislativas, a respeito da lei sancionada pelo governo Bolsonaro, que estabelece medidas para enfrentar coronavírus, né? É aí um tema relevante aí no meio social e meio jurídico. E alguns dispositivos só me chamaram a atenção, tá? Que são temas relacionados à atuação da advocacia pública. Primeiro, o artigo 2º, né, dessa lei estabelece o que seria isolamento e o que seria quarentena. Né? O isolamento, a separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais. Tá? Uma separação. Né? Isolamento é você separar pessoas que tenham essa suspeita. E a quarentena, a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação, por exemplo, bagagens, animais, meios de transporte, de maneira a evitar possível contaminação ou propagação. Tudo bem. Aí nós temos a definição de medidas no artigo 3º, que estabelece o isolamento, quarentena, determinação e realização compulsória de exames, testes laboratoriais, coleta de amostras, vacinação, tratamentos médicos, estudos, exumação, tudo isso para permitir. Por quê? Porque você vai mexer com direitos fundamentais, o direito à integridade física. Então, se a pessoa se recusar a fazer, hoje é uma lei que determina obrigatoriamente isso. Claro que ela pode ser avaliada, né, sabatinada aí pelo Supremo Tribunal Federal na sequência, a respeito da sua constitucionalidade. Mas há uma urgência na sua aprovação, o que foi cumprido, em decorrência do avião da FAB que foi buscar brasileiros na China. Então, esse avião, antes de chegar, deveria ter sido aprovada essa lei em regime de urgência, a qual foi aprovada, e nós temos essas medidas. Outra questão que me chamou a atenção é o artigo 4º, que estabelece a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública. Né? Diz o parágrafo 1º, a dispensa de licitação que se refere a esse artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública a respeito da importância internacional do coronavírus. Tá? Isso aqui só me chamou a atenção a respeito da importância da lei, estabelecendo normas a respeito de licitação e também de isolamento de pessoas que mexem com direitos fundamentais. Tá? Mas isso só para um conhecimento mais amplo, né? Aumentar o leque um pouquinho no conhecimento, nunca faz mal a ninguém. Né? É um plus no estudo que vocês estão fazendo para PGE e PGMs. Ok, pessoal? Ficamos por aqui, espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula de informativos do mês de fevereiro. A gente abarcou aí outras decisões, mas para complementar ainda mais seu estudo. Né? O que vier a mais não vai pecar no seu estudo. O problema é se a gente colocasse poucas decisões, a gente colocou muitas. Mas espero que vocês tenham aproveitado e até mês que vem com outros informativos do âmbito dos tribunais superiores. Até lá, um grande abraço.